mas se der certo vai aparecer ainda hoje, né? Só que mais tarde, né? Aí depois você assiste ou, né, revê alguma coisa ou indica para alguém. Que Deus abençoe a sua palavra, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, carta de Paulo a Tito, pondo em ordem as coisas que ainda restam. Esse é o nosso tema geral dentro dessa breve carta aí do apóstolo Paulo ao pastor Tito, né, que era, vamos dizer assim, a liderança espiritual da igreja na ilha de Creta. Nós vimos isso no capítulo 1, semana passada, né? Passar aqui porque não é junto, né? Eu mudo aqui, mas não muda ali junto. Então, uma rápida lembrança, semana passada, quando nós falávamos sobre o capítulo 1, nós abrimos, inclusive era o título do sermão da semana passada, por uma esperança certíssima. Mas vocês se recordam, a gente comentou que o capítulo 1 ele é como se começasse lá no céu, né? Então ele está falando, né, nos versículos iniciais, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, Paulo falando, né, eleitos de Deus, segundo o conhecimento da verdade. Ele fala em esperança de vida eterna, certo? Então os versículos iniciais, ele transcorre ali um pouquinho, e a gente comentou que ele ali trazia então que se conheceu posteriormente por doutrina da eleição, né? E então ele com muita clareza fala dessas coisas, né? Versículo 3: mas que a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandado de Deus nosso Salvador. Versículo 2: esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, como nós mencionamos, ele começa a carta falando sobre isso, depois ele fala, emenda dizendo sobre a necessidade em relação a Tito. Por essa causa te deixei em Creta, versículo 5, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E aí ele segue então falando sobre a ordenação pastoral ali, de colocar ministros de Deus ali sobre as igrejas em Creta, que é o nosso tema geral, né? Que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Então a necessidade sempre presente da igreja estabelecer, né, buscar ordem, buscar boa ordem. Ele dá essa lista e ele termina falando dos versículos 10 a 16 do capítulo 1, que nós vimos semana passada, sobre a razão pela qual era necessário que houvesse bons ministros da igreja, né, pessoas sérias, comprometidas com a doutrina, porque haveria, como ele fala no versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Aí ele faz esse alerta e chega até a comentar, né, a qualidade desses maus líderes cristãos que haviam naqueles dias, né? Bem provavelmente até falsos cristãos, né, que atormentavam a igreja com falsos ensinos. Então, isso foi semana passada. Essa semana o título é Aguardando a Bem-aventurada Esperança. Tanto o assunto inicial do capítulo 1 era bom, quanto o assunto do capítulo 2 também é bom. Só que o capítulo 1 ele faz como se fosse uma descida, né? Ele começa lá nas alturas falando, né, das grandezas de Deus, aí ele vem descendo, como Deus salva o homem. Ele desce para o ministério humano da palavra e acaba no falso ministério. E foi aí que nós paramos semana passada. E você vai ver então que o capítulo 1 e 2 ele parece um capítulo só, como se fosse um V, né? Ele desce, né, até lá os porões, né, da experiência, né, da má experiência cristã que a gente por vezes conhece, e agora então ele vai voltar para o céu, né? Então vamos voltar junto com ele. O capítulo 1 e 2 é como se fosse uma coisa só, né?
Tanto é que no versículo 1, a gente quase não nota, né? Não nota interrupção. Então veja aí como é que aparece. O primeiro termina, verso 16: confessando que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. E o capítulo 2 inicia: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vai fazer, bateu no fundo e agora vai subir de novo, né? Sendo assim, então, o nosso verso principal, né, no capítulo 2, a gente poderia recortar esse verso, né, e fazer uma leitura, como nós vamos fazer agora, né, um sermão girando em torno disso, que é o versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos desenvolver o sermão ao redor desse versículo. Nosso título, como já foi mencionado, é Aguardando a Bem-aventurada Esperança. E como proposição, né, que a gente usa, né, na fala técnica, né, quando os pastores vão fazer sermões, eles usam mais, a gente pode chamar também de uma verdade essencial, ou uma verdade principal que está dentro desse texto. A hora que a gente pergunta assim, por que o Espírito Santo escreveu pelas mãos de Paulo, pela boca de Paulo, esse capítulo 2? Isso caberia numa pergunta, né? Afinal de contas, o que é a bem-aventurada esperança e quais os efeitos na vida do cristão? Quais efeitos ela traz e o que ela é? Com isso em mente, então, nós vamos atravessar o capítulo 2 no nosso sermão essa noite. Então, em primeiro lugar, se a gente fosse responder, né, afinal de contas, essa bendita esperança, a qual o apóstolo Paulo menciona aí, ele fala no versículo 13, quais são os benefícios que ela traz para nós, tendo em vista que ele falou, aguardando a bem-aventurada esperança. É algo que a gente deve ficar ansioso em relação a uma ansiedade positiva, né? Da mesma forma da semana passada, né? Uma esperança que é certíssima, né? Não uma esperança com aquela qualidade negativa, né? De uma esperança assim, que uma esperança incerta, não, uma esperança certa, né? E aqui então ele classifica ela como uma bem-aventurada. Bem-aventurada é o quê? Que traz bênção, né? Então, nós temos aí o ponto 1. O aguardar a bem-aventurada esperança aparece conforme está escrito aí, né? Leva ao ensino da sã doutrina, impedindo a degradação da família e da sociedade. Então, essa bem-aventurada esperança não é uma coisa assim especulativa, uma coisa que, né, que vai ser indiferente, né, na experiência do sujeito. O capítulo 2 não fala só disso, né? Ele vai chegar nisso lá no final, mas como é que o capítulo 2 começa? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós já comentamos o que é doutrina, é o conjunto do ensino bíblico, né? Começa no ensino bíblico mais essencial, que é a doutrina da salvação, como que Deus salva o homem, né? E é o Evangelho, né? O Evangelho é o início, e o Evangelho é também o fim, né? Então a gente não começa no Evangelho e depois progride para alguma outra coisa, a gente aprofunda no Evangelho. Então pense em doutrina cristã, levando em consideração tudo que você pode aprender sobre Deus dentro das Escrituras. Então Paulo fala isso para Tito, olha, persiste na sã doutrina. É um contraponto em relação à má doutrina dos falsos mestres que ele terminou alertando no capítulo 1.
E por que que o apóstolo Paulo manda Tito insistir na sã doutrina, falar a sã doutrina ou ensinar a sã doutrina? Ele mostra as pessoas que Tito deveria ter em mente para que fossem alcançadas com a sã doutrina, fossem alimentadas com a sã doutrina, né? Versículo 2: os velhos que sejam sóbrios. Então, a doutrina verdadeira de Deus, né? O ensino correto de Deus engloba todas as fases da vida. Ele começa aí pelos mais velhos, né? Sejam graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Paciência é uma boa característica, a gente vai ficando, pelo menos deveria ser assim, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais paciente, afinal de contas, né? A gente vai entendendo muitas coisas, né? Versículo 3, também as mulheres, aqui ele fez, né, fez essa separação, então aos homens, né, velhos que ele falou aí, né, aos idosos, né, as pessoas de idade mais avançada, ele fez uma divisão aqui, falou também, lembrou das irmãs, né, verso 3, as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. De uma certa forma, o que ele traz ali é algo assim que a gente pode tomar por intercambiável, né? Não faria sentido ele tá falando só para você, tá vendo? Então assim, não faz sentido, né? Ele está falando, inclusive no final aqui ele vai usar uma palavra que chama atenção para isso. A coisa é meio cumulativa, né? Apesar de que tem dizeres aqui específicos, né? Mestras do bem, né? Que palavra bonita, né? Mestras do bem, porque obviamente essas mulheres de mais idade já iam ser as fontes de conselho para as mais jovens, né? As recém-casadas ou até mesmo as solteiras, com toda certeza, né? Evitando muito transtorno. Então já foi aí, né? A sã doutrina alcança a quem? Tudo isso dentro da sã doutrina, né? Então, o ensino de Deus, o que ele espera, né, de um cristão mais velho, né, de uma irmã já com mais idade, né, dos idosos cristãos aí. Então, veja a igreja como um todo, né, como deve ser, não fragmentada, né? Então a igreja tem departamento disso ou daquilo, até pode ter, mas que nunca deveria ser como uma forma de separar, de desintegrar, né? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Olha a posição ali crucial, né, das irmãs, né, para a boa estruturação das famílias cristãs, né? Elas tinham essa influência, né? Ensinar as mulheres mais novas, né, com relação a maridos e a filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Alguém pode dizer assim, mas esqueceu dos maridos, né? O versículo 5 traz nas entrelinhas, né? Porque, afinal de contas, a hora que ele fala ali sobre esse assunto que é meio, às vezes até muito espinhoso, né? Que é da sujeição, né? Sujeitas a seus maridos, né? Esse marido vai ser digno de sujeição, né? Porque se ele não for, não vai funcionar, isso não vai dar certo, né? E o final máximo disso daí, com o que o apóstolo está preocupado e com o que o Espírito Santo, Deus está preocupado aqui? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a palavra de Deus, longe de ser uma especulação metafísica, né, de coisas que nós não enxergamos,
ela é bem palpável, né? Ela fala sobre o trato familiar, né? Pais, filhos, filhas, avós, avós, e como que isso é de suma importância para a igreja e para o plano de Deus, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque de outra forma, uma experiência familiar toda de cabeça para baixo, né? Será que ia provocar as pessoas que não participam da fé cristã um bom sentimento em relação aos cristãos? A pessoa que não é cristã olha para uma família cristã toda, né? Com certeza a palavra ia ser blasfemada, né? Para que esses crentes ficam indo na igreja todo domingo, né? Olha que bagunça, coisa mais doida, né? E a gente não ia ter como argumentar contra, né? Mas olhando aqui, a gente tem então um reflexo de uma harmonia familiar que é algo desejável, né? Não estou dizendo que a gente sempre alcança isso, mas é algo desejável, algo que pela misericórdia de Deus a gente deve almejar. E como é que a gente pode alcançar isso? Fala o que convém à sã doutrina. Então, o ensino da sã doutrina impede a degradação da família e, por consequência, também da sociedade, né? Porque não tem complicação nenhuma o entendimento de que a sociedade é um reflexo das famílias, né? A igreja também é. Então, quando a gente busca a resposta de por que as coisas estão como estão, a gente encontra a resposta na família e mais particularmente na relação do indivíduo com Deus. O sujeito em luta com Deus vai estar em luta com todo mundo também, né? Não tem como ser de outra forma. Então, a bem-aventurada esperança, ela começa por aqui, né? Com a sã doutrina. Não tem jeito, eu gosto muito desse assunto. Mas as doutrinas, né? Essa coisa de família, né? De levar em consideração os mais velhos, ouvir o que eles têm a dizer, disso aí eu não gosto, não. Então, meu filho, você está fora da bendita esperança, ela não diz respeito a você, né? E queira Deus não seja assim, né? Não é assim com nenhum de nós. A gente não está aqui questão especulativa de querer saber, né, o que vai acontecer. Não, a gente está aqui, o presente hoje é esse, né? A bendita esperança ainda está lá na frente, né? Em segundo lugar, benefícios ainda dentro, né? Por que a gente almeja a bendita esperança? Quais os benefícios de almejá-la trazem para nós, né? A bendita esperança eleva a consideração do mundo em relação a Deus e ao seu povo. O mundo olhar para um povo, né? E ter essa informação de que eles estão esperando um Salvador, estão aguardando uma salvação, e eles não voltam as costas para isso, né? É algo que já há muitos séculos vem persistindo mundo afora e ainda vai ficar por bastante tempo, né? Eu quero que chegue logo, mas mesmo depois que chegar, isso ainda vai só vai mudar algumas etapas aí. Então veja aí o versículo 6, exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Parece que ele não vai mudar de assunto aqui, e de fato ele vai continuar tratando da família, né? Então ele não falou dos jovens, aí está falando agora. Já tinha falado, né? As irmãs mais velhas ensinando as irmãs mais novas. Aqui ele falou dos jovens, abrangeu os jovens de uma forma geral. Então vamos prestar atenção nos homens aqui, já que nas mulheres ele falou anteriormente. Sejam moderados, né? Ele falou mencionou de novo ali a bebida como algo arriscado, né? Falando ali para as... Engraçado, falou até para as mulheres mais velhas, né? Então os homens estão de fora? Claro que não, né? Mas está ali colocado, né? O problema da embriaguez, né? Então a moderação é algo que vai
de encontro contra isso, colocando a gente a aproveitar devidamente das coisas de Deus e não nos deixar ser dominados por nada, né? Versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Esse seria o ponto principal aqui desse segundo trecho. Paulo está falando com Tito, né? Mas Tito também era um jovem pastor, né? Tanto quanto Timóteo. Timóteo aparentemente era mais novo. Mas Tito também, então, tinha bastante pessoas na igreja da idade semelhante a dele e outras que estavam vindo ali, mirando neles, né? Naquela geração que estava à frente, né? De novo ele menciona doutrina, né? Doutrina era para ele mostrar incorrupção, não negociar a doutrina com qualquer coisa que fosse, né? Dá uma considerada, dá uma relevada aqui ou ali, né? Gravidade, né? No sentido de que a doutrina é imexível, né? Você alterar qualquer coisa é perigoso, né? É algo grave. E grave também no sentido de o anúncio com seriedade, né? E sinceridade, né? Realmente falar do que acredita, né? Falar do que acredita, do que de fato te levou à vida nova. Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Aqui logo a gente pensa no diabo, né? E de fato o diabo é o adversário, assim, e por excelência, né? Mas também está em consideração adversários humanos, né? Que eventualmente estão até assim manipulados pelo grande adversário, né? Que é Satanás. Mas qual é a solução do apóstolo Paulo para esse enfrentamento? Doutrina, né? Doutrina bíblica cristã, né? Também ele chama atenção como que a doutrina deve ser ensinada, anunciada, né? Com linguagem sã e irrepreensível. Não casa, né? Levar a gente a anunciar as grandezas de Deus, né? Com uma fala chula, ralé, né? Então também isso deve ser cuidado para não dar lugar de alguém trazer críticas, né? Críticas justas, né? Crítica injusta sempre vai ter, né? Não adianta que vai ter, mas que sejam então críticas injustas, né? Exorta os servos a que sejam, que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo. Olha um elemento do mundo antigo que a gente é obrigado a observar quase que sempre, né, quando nós estudamos as Escrituras, que era os servos, né? Então a servidão presente no mundo antigo aí. E note que isso aí ele começou lá falando da família, né? Então, os mais velhos, tá em mente os avós, né? As esposas, né? Os jovens, e aqui o elemento final, os servos, né? Que está ali tão próximo ao ponto dele ser o ponto final ali no que ele está tratando da família cristã, né? Porque vivia junto, muitas vezes nascia, crescia, brincava tudo junto ali, né? E o Novo Testamento levava em consideração a conversão deles também, né? Não fazia diferença de uma alma para outra. Não fosse a alma do servo, fosse a alma do livre, em relação a Deus e a urgência da salvação, era a mesma coisa. Versículo 10 ele fecha então um assunto ali, né, nesse ponto aí dos servos, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então olha que bonito, esse fechamento, né, que ele fez aí, leva em consideração todos os grupos que a gente olhou, né, os mais velhos, né, as avós, né, os pais, os solteiros, né, cristãos, os jovens,
para fechar no final e falar assim, ó, todos sendo cristãos maduros, né, dedicados à doutrina, né, à sã doutrina, como ele começou dizendo, né, ao ensino bíblico justo, né, ali realmente o ensino da palavra de Deus, você vai se tornar um ornamento da doutrina de Deus. Porque de fato as pessoas longe de Cristo, elas não vão enxergar, né, a doutrina bíblica, elas vão enxergar a gente, né? E aí dá até um temor, né? Então, será que a gente, como é que a gente está em relação a esse ornamento da doutrina de Deus? Será que a gente é um ornamento belo ou um ornamento desagradável, né? Doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele é nosso Salvador. Então, esses dois pontos que nós temos aí, né? Primeiro e segundo lugar. Respondendo a que benefício a gente extrai de aguardar a bem-aventurada esperança, de ter essa memória vívida sobre a bem-aventurada esperança. Produz a conservação da família, por consequência a sociedade. Né? Ah, eu estou preocupado só com a minha família, mas a tua família está vivendo aonde? Então, a gente tem que preocupar também. Deve ser o objetivo da nossa oração, as famílias ao redor também. De pouco vai adiantar, quer dizer, já é um grande benefício, mas já pensou? Se a gente fosse só a sua família, né, ia ser bem difícil. E graças a Deus que não é assim. Então tem outras famílias perseguindo o mesmo objetivo que você, né? Muito bom, né? Que depois você vai poder casar teu filho, tua filha com um cristão piedoso também, ou uma cristã piedosa, né? Ô Senhor, ajuda, né? E o segundo ponto aí é que nós vamos adornar a doutrina de Deus. Não é bonito pensar isso? Né? Não fica uma coisa legal? Mas, em terceiro lugar, que está faltando é a gente falar, afinal de contas, o que é a bem-aventurada esperança. Aí chegamos no terceiro e último ponto. Mas o que é a bendita esperança? O que é essa bendita esperança? Que até agora ele elencou somente aqui a doutrina que traz o ensino da bendita esperança. Né? Sem doutrina não tem essa informação. Né? E para chegar nela, a gente precisa atravessar essa transformação aí. Você não pode ir direto lá, não, eu quero pegar só a parte final. Não, esquece. Né? Depois de passado por tudo isso, o que a gente encontra? Versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ele vai fazer o caminho inverso agora, está notando? Então, capítulo 1 ele desceu e o capítulo 2 ele está subindo. Graças a Deus, né? A gente não fica naquela... Deus nos mostra a miséria e logo ele já viu, já entendeu? Então agora sai daí, né? Vem aqui para cima. Né? Então, o que ele coloca aí no versículo 11? A graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, eu coloquei ali, isso aí não é o texto, tá? Esse colchete aí é meu. Aqui ele não está falando sobre a graça comum, ele está falando da graça eficaz. Mas existem essas duas coisas, graça comum e graça eficaz? A fala de Jesus, naquela passagem muito conhecida, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso é uma coisa rara na palavra de Deus, você ter no mesmo versículo dois elementos teológicos ali, que até nesse caso eles não são contradizentes, né? Um está envelopado dentro do outro. Graça comum é a gratuidade do Evangelho aberto a todos que quiserem ouvir. Graça comum também implica em outras coisas, né? É o bem de Deus faz com que a sua chuva caia sobre justos e injustos, o seu sol nasça, certo? Isso é graça comum. Mas a graça eficaz é aquele efeito do Evangelho que produz conversão. Então essa é a graça eficaz. E aqui no versículo 11 a gente tem um exemplo, né, de citação bíblica para isso. A graça salvadora de Deus
a graça que salva, né, se há manifestado a todos os homens. Mas esse final aí não implica em que é uma graça assim que vai depender da vontade humana. A vontade humana é sempre um problema, né? Que parece que ela sempre é voltada para o contra em relação a Deus. Mas o versículo 12 ele vai continuar, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, né? Os desejos mundanos, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Então, de fato, né, se trata de uma graça muito especial, ou uma graça eficaz, porque ela não é só um convite, ela já produziu um efeito, porque no versículo 12 ela vai ensinar, e ela não vai ensinar algo assim, ensinou e acabou, esqueceu, pronto, não, ela vai ensinar a renunciar à impiedade, à concupiscência, e vai levar para a vida nova em Cristo. Que ele fala dessa forma: vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Abraçado, né, com a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. E finalmente no versículo 13, então, a gente chega no tema do sermão essa noite, que é a bem-aventurada esperança. Percebeu que a pessoa já se trata de um redimido agora? Ele não é mais aquela criatura longe de Deus, agora ele é filho de Deus, adotado. E agora ele passa então aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é tão bonito, né? A gente acaba tendo, é meu versículo favorito, e a gente acaba colecionando um monte deles. É bom, né? Tem essa coleção infinita aí de versículos favoritos, mas com certeza aqui nós temos mais um verso que a gente pode chamar de verso favorito, né? O apóstolo Paulo está tratando do retorno de Jesus. Está claro aí, né? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando do retorno, né? Do aparecimento, né? E do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. E você sabe, né? Não é segredo para ninguém que, em se tratando de futuro, né? Os cristãos meio que se dividem, né? Acerca de como é que vai ser esse futuro. Então uns acham que nós estamos vivendo dentro de um determinado período, outros acham que a gente está vivendo, a igreja é um determinado período, outros acham que é outra coisa. Então, aqui falando dentro do nosso entendimento, né, esse verso 13 é um verso tão querido porque ele dá um relâmpago, assim, um estalo na nossa noção de pré-tribulacionismo, né? Então, a hora que ele menciona ali a bem-aventurada esperança e introduz o né, faz a gente lembrar do arrebatamento e da volta gloriosa do Rei Jesus, do Messias, né, vitorioso no final. E não é só por causa disso, né, é em razão do próprio retorno glorioso que a gente tem lá no final da revelação bíblica, em Apocalipse 19. Então, aí, nesse sentido, nós estamos até unidos, os cristãos estão mais unidos, apesar de que eles se dividem assim, uns acham que o chamado arrebatamento e o glorioso retorno, se a gente for falar de passagens bíblicas, né, alguns acham que o que é descrito em 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 19, uns vão achar que é o mesmo evento, outros vão achar que são eventos que acontecem em momentos distintos, né, mas todos concordam que são eventos bíblicos e estão no porvir.
Então, a maioria das versões bíblicas que eu pude dar uma olhada, né, por curiosidade, algumas aparecem meio que dando a entender que a bem-aventurada esperança, aí aparece 2 pontos, é o aparecimento da glória do grande Deus. E outras, muitas versões trazem bem-aventurada esperança e, num sentido de mais, o aparecimento da glória do grande Deus. A gente teria que pegar lá a Bíblia, lá na língua de quem escreveu, para saber o que falaria ali. Mas, de novo, não é só essa passagem, né? Esse entendimento, essa percepção, não depende só dessa passagem, mas indiscutivelmente é a bendita esperança, né, que os cristãos almejam, que é a chamada também consumação, né, ou a glorificação, né, quando a gente encontrar o cumprimento das promessas, né, quando a gente receber novos corpos incorruptíveis e a morte ser vencida, né, nós vamos reencontrar os irmãos ao longo da história do plano salvador de Deus aí no futuro, né? Os apóstolos também, né? O apóstolo Paulo. Vamos poder perguntar para ele, Paulo, aquela passagem lá, né? Rapaz, aquela passagem gerou tanta coisa, né? Versículo 14. A gente volta aqui para a sã doutrina, né? Isso aqui também faz parte da sã doutrina, né? Apesar de ser um debate, também exercita os cristãos, né? Tem que ficar, né? Então vamos voltar lá naquela passagem, isso aí é exercício do Espírito, vamos chamar assim, né? Verso 14, ele volta a falar de Jesus, terminou falando ali, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ali nas chaves é um comentário meu. O que esse versículo traz no seu coração? Em relação à obra de Jesus. Em relação ao se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. São expressões precisas, né, que trazem a noção de que ele fez isso. Né? A obra de Cristo na cruz não foi algo que abriu uma possibilidade de redenção, mas foi algo que remiu realmente. Como ele próprio afirma, né? Se deu a si mesmo por nós, né? Pelas ovelhas, para nos remir de toda a iniquidade. E o segundo efeito, purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Então nós temos, não é antibíblico a doutrina da expiação objetiva ou da expiação limitada, né? Que muitos agridem com uma veemência assim, que às vezes me dá até medo, né, de olhar. Ele fecha o capítulo, né, dentro da bendita esperança, fazendo esse adorno aí, né, fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, às vezes, a gente talvez cometa uma falta, né, de separar. Então, vamos deixar essas coisas com relação ao futuro, né? Paulo trouxe isso aí tudo para dentro, né? Então, fala disso e exorta. Então, se as doutrinas, né, ou o ensino bíblico acerca do futuro fosse uma coisa para ser de menos importância ou deixada deixa isso aí para depois, a gente trata disso aí, porque isso aí é complicado, né? Ele não teria colocado aqui nesse capítulo, ele teria deixado, não, vou deixar isso aqui para lá, porque isso aqui... Mas não, ele colocou dentro desse pacote aqui, fechando o capítulo 2, e ele fecha com essa expressão, fala disso, e exorta, e repreende, com toda a autoridade, ninguém te despreza. Então isso aqui lá no primeiro século estava colocado como... Eu já entrava com isso aqui, né? Vamos começar do começo e entendendo tudo que tem para entender, né?
Fechando, então essa é uma imagem que eu tenho uma satisfação com essa imagem. Eu acho que a pessoa que desenhou isso aí foi tão feliz, né? Ali tem todos os elementos de 1 Tessalonicenses 4, que no nosso ponto é a bendita esperança, né? E no ponto geral também, porque todos os cristãos concordam, a bendita esperança, o que é? É a intervenção messiânica nesse mundo, né, de forma poderosa, sobrenatural, que vai vir aqui para... É engraçado isso, porque nas pastorais a gente tem a instrução do apóstolo para os pastores, coitados, né, colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. E já faz 2000 anos que esse negócio está... né? Mas nesse dia, o eterno Filho de Deus virá para pôr em ordem as coisas que ainda restam. E ele vai falar e vai fazer. Hoje a gente está aqui, né? Vocês estão falando, você fala, pega no pé, em casa, chama atenção, ora, né? Pelos filhos. Uma hora vocês vão ser pais, vocês vão ver, né? Aí nós vamos... Está entendendo agora como é que era, né? Mas voltando aqui, então veja aí que todos os elementos estão aí, né? Os chamados nos ares, né? A trombeta de Deus, né? Com alarido e com voz de arcanjo, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Engraçado que o artista que fez isso aí, ele não tinha em mente aquela casca de banana do arrebatamento invisível, né? É uma casca de banana mesmo, né? Porque não precisa ser invisível, né? Aliás, se for dessa forma aí, vai ser mais chocante até, né? E mais grave também, porque o engano que vai ser necessário para manter o mundo em funcionamento depois disso, e é o ponto do apóstolo Paulo em Tessalonicenses 5 e na segunda carta, porque já que ele, né, mencionou isso na primeira, ele teve que escrever outra para falar assim, para trazer a instrução acerca do que vem depois disso, né? Que é a operação do erro que vai levar para a tragédia final, que vai chamar o retorno glorioso de Cristo no final. Mas aí está aí colocado, né, os cristãos subindo, os mortos ressuscitando, os salvos que já estão lá encontrando, né, recebendo seus corpos glorificados. Então vai ser um encontro, né, sensacional ali acontecendo. E isso vai ser visível, né? Então vamos terminar. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falamos, leva ao ensino da sã doutrina, impedindo a degradação da família e da sociedade. Tu, porém, fala o que convém a... Tudo isso aqui está dentro da sã doutrina, não está em outro lugar. Não é um parênteses da sã doutrina. Isso aqui é lá no... né? Depois que terminar a sã doutrina, vai entrar nisso aqui. Não, já tinha que ser junto ali, né? Porque a expectativa do retorno do Salvador é um elemento purificador. Não pode faltar, né? Eleva a consideração do mundo em relação a Deus e ao seu povo. Então, qual será a situação da igreja perante o mundo incrédulo hoje? Será que o incrédulo olha para a igreja? Ele não quer saber da igreja, mas ele olha com um certo assim, uma atitude positiva. Então muitos assim maldizem da igreja, né? Fala coisas terríveis e muitas vezes isso é injusto, mas também existem falhas, né? Absurdas, né? Muitas vezes de falsos mestres, né? Então é um papel nosso também carimbar os falsos mestres. Mas isso aqui não faz parte, né? O que essa pessoa está falando aí é fora, né,
Então você não precisa levar, o que ele está falando não é Bíblia. Então você está achando que a Bíblia está errada, e ele está enganando ali com aquilo. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então que a gente nunca comprometa esses elementos por qualquer razão que seja. E finalmente, mas o que é a bendita esperança? É o aguardando, né? É o aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai Santo, Eterno Deus, muito obrigado por nós podermos estar aqui em mais essa ocasião, abrindo a Tua Palavra e refletindo, aprendendo a sã doutrina diretamente da fonte que é a Tua Palavra aqui registrada. E ajuda-nos, Pai, dá-nos a Tua força, a Tua graça para a gente almejar esses pontos que nós vimos essa noite e que dessa maneira nós possamos desfrutar da Tua bênção e que nós possamos ser, como nós vimos ali, ornamento da Tua doutrina, Senhor. Abençoa o Teu povo, despeça-nos em paz e concede-nos uma boa semana. É o que te pedimos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos à vontade, que Deus os abençoe.